Aparentemente, ele também é médico dos réus. Aliás, deve ser por isso que as pessoas chamam ele de doutor. O problema é que os diagnósticos médicos do doutor Alexandre de Moraes têm sido muito questionados. Olá, eu tô passando mal, ai meu Deus, não. O médico tem que avaliar. Nenhum médico autoriza que uma pessoa seja citada entrando na UTI se não tiver a convicção que isso não fará mal ao seu paciente. Ainda mais num hospital deste que está em Brasília, que é um hospital de renome e acompanhado por médicos do quilate, e Jair Bolsonaro é acompanhado. Portanto, a lei foi rigorosamente respeitada e Jair Bolsonaro quer criar mais um fato político para construir a sua tese de que ele é um eterno perseguido. E dessa vez, Caio Coppola fez até aquecimento para surrar Zé Cardoso. Você está prestes a ver um dos maiores cacetes que Zé Cardoso já tomou de Coppola. E o fato em questão é se a oficial de justiça, mandada pelo careca psicopata de Moraes, deveria ou não levar um documento para ele assinar em um leito de hospital, tendo em vista que o estado dele é grave. Veja agora aqui no Portal 22. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Portal 22, juntos somos mais fortes. Cardoso, a realização de uma live, né, então uma transmissão de vídeo na internet, justifica ir até o TI para citar e intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Boa noite. Boa noite, Basília. Boa noite, Caio. Todos esses atos processuais, seja no âmbito do processo civil, seja no âmbito do processo penal, estão regulados em lei. Quando o Código de Processo Penal ele não trata expressamente do problema, se aplica, por analogia, o Código de Processo Civil. Vamos olhar o que diz a lei para verificarmos se houve adequação ou não em relação ao que foi feito quanto à citação do senhor Jair Bolsonaro. O artigo 244, inciso 4 do Código de Processo Civil diz o seguinte, abre aspas, não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento de direito, inciso 4, de doente, enquanto grave o seu estado. Repito, enquanto grave o seu estado. Não é porque uma pessoa está num hospital, numa UTI, em qualquer lugar, que ele não pode ser citado. Havendo a oportunidade, o oficial de justiça deve lá comparecer e fazer a citação. A única hipótese que isso não se admite é que se ele estiver num estado grave. Bem, é o que a lei diz. Pergunta que se coloca, Jair Bolsonaro estava num estado grave? Bem, ele fez uma live da UTI em que ele estava no hospital, dialogando com a sua base, com as pessoas que assistiram a live. Uma pessoa que faz uma live está em estado grave a ponto de impedir a citação? Em princípio, não. O que fez a senhora oficial de justiça foi ao hospital e, pelo que foi relatado por ela, falou com os médicos, inclusive com os assessores jurídicos de Jair Bolsonaro. E aí, então, seguramente, obteve autorização para adentrar a UTI. Ninguém adentra numa UTI sem autorização médica. Não houve invasão da UTI. Ela adentrou após ter conversado com os médicos, tomando as cautelas que um servidor público deve tomar no caso dela. Ao chegar, deparou-se com uma filmagem já preparada por Jair Bolsonaro, que obviamente quis explorar aquilo, porque o tempo inteiro ele quer explorar, dizendo que ele é um perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. E mais, trouxe um constrangimento à própria senhora oficial de justiça. Não é à toa que a Associação dos Oficiais de Justiça soltou uma nota defendendo esta oficial de justiça, dizendo que, olha, está cumprindo a profissão, essa imagem dela não poderia ter sido exposta, e a associação diz que vai tomar as medidas legais em respeito ao seu associado, que faz como fazem os oficiais de justiça. Não houve invasão, ninguém entra numa UTI sem autorização do próprio hospital. Havia uma situação que dava a avaliação prévia de que Jair Bolsonaro poderia receber a citação, porque, repito, fez uma live dialogando, falando com desembaraço. Aliás, como ele gravou, falando com desembaraço, com lucidez, ele estava num estado que lhe permitia perfeitamente, inclusive, argumentar com o oficial de justiça. Quem viu o vídeo, vê ele perguntando quem foi que autorizou, porque ele queria que a coitada oficial de justiça dissesse Alexandre de Moraes, porque ele queria produzir o fato político. Então, realmente, olha, se ele estivesse num estado grave, se houvesse uma invasão da UTI pelo oficial de justiça, seria o caso de tomar as providências das mais duras em relação ao oficial de justiça ou em relação ao próprio ministro Alexandre de Moraes, mas não é o caso. Ele não estava no estado grave, a oficial de justiça tomou todas as cautelas, fez a respectiva certidão a respeito, porque se não fosse assim, uma pessoa que quer fugir da citação, basta dizer no hospital, entrar no hospital e falar, eu tô lá, eu tô passando mal, ai meu Deus, não. O médico tem que avaliar. Nenhum médico autoriza que uma pessoa seja citada entrando na UTI se não tiver a convicção que isso não fará mal ao seu paciente. Ainda mais num hospital deste que está em Brasília, que é um hospital de renome e acompanhado por médicos do quilate e Jair Bolsonaro é acompanhado. Portanto, a lei foi rigorosamente respeitada e Jair Bolsonaro quer criar mais um fato político para construir a sua tese de que ele é um eterno perseguido pelo STF, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela imprensa, ou seja, uma conspiração universal contra ele. Coppola, pelas palavras aí do José Eduardo Cardoso, a manifestação, a reação de Jair Bolsonaro faz parte, então, dessa narrativa, ou desse cenário de perseguido político, jurídico, que o ex-presidente sempre trata, né, em situações
especialmente quando há visibilidade na imprensa ou em suas redes sociais. Então, para você, já bebeu uma aguinha, já falou assim, né? Já sorriu ouvindo a resposta de Cardoso? Para você, a realização de uma live justifica intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro dentro de uma UTI? É óbvio que não. Olá, Basília, olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes desrespeita a lei e ofende a dignidade humana com a cumplicidade do Supremo Tribunal Federal. A legislação, como o doutor Zé Eduardo trouxe, é clara. Código de Processo, artigo 244, inciso 4. Não se fará a citação de doente enquanto for grave o seu estado de saúde. Bom, então a questão aqui é simples. Será que o estado de saúde do senhor Jair Bolsonaro é grave? Vejamos. Idoso de 70 anos, que está internado em um leito de UTI, sendo alimentado por uma sonda nasogástrica, enquanto se recupera de uma cirurgia invasiva de 12 horas nas suas vísceras, em razão de problemas crônicos de saúde decorrentes de uma tentativa de assassinato a facadas. Olha, com todo respeito, Zé, na opinião de qualquer pessoa sensata, esse quadro evidencia que o paciente está doente e em estado grave, o que impossibilitaria a sua situação ou a sua intimação nos termos da lei. Mas além de vítima, de investigador, de acusador e de juiz do golpe de Estado imaginário, o senhor Alexandre de Moraes também reúne na sua pessoa mais uma atribuição nesse processo. Aparentemente, ele também é médico dos réus. Aliás, deve ser por isso que as pessoas chamam ele de doutor. O problema é que os diagnósticos médicos do doutor Alexandre de Moraes têm sido muito questionados. Vejam só essa manchete da CNN Brasil de novembro de 2023, aspas. Suspeito do 8 de janeiro, morto na Papuda. Ficou 80 dias preso depois de Procuradoria pedir a sua soltura. A assessoria do STF disse que o ministro Alexandre de Moraes não vai se manifestar. Diz a reportagem dessa emissora, aspas, em laudo médico anexado ao qual a CNN teve acesso, a defesa alegava risco de morte pela imunodepressão e infecções por causa de caso agravado de Covid. Mas, aparentemente, o doutor Alexandre de Moraes discordou dos seus colegas médicos. Ele preferiu contrariar a Procuradoria e manter o suspeito preso, sem julgamento, até a sua anunciada morte, em decorrência, vejam só, de um mal súbito. Segue aqui a matéria desta CNN, aspas, fontes do Ministério Público avaliam a demora como gravíssima devido à privação de liberdade agravada pelas condições de saúde do acusado, fecha aspas. Fecha aspas e vamos abrir um parênteses aqui. Toda a nossa solidariedade aos amigos, aos familiares do senhor Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que teve a infelicidade de ser paciente do doutor Alexandre de Moraes. Pelo menos dessa vez, no caso do Bolsonaro, o médico do STF não tomou decisões fatais, apenas decisões ilegais e desumanas. O doutor Alexandre de Moraes assistiu a uma live do Bolsonaro e decidiu, com todo o seu vasto conhecimento em medicina, que o paciente Jair Bolsonaro, embora estivesse internado em uma UTI, em recuperação cirúrgica, sem poder se alimentar e com sondas pelo corpo, ele não estava em estado grave de saúde. Ah, não, imagina. E quem sou eu para divergir do esculápio do STF? Mas o boletim hospitalar de hoje contraria as conclusões do Dr. Moraes e do Dr. Zé Eduardo. Manchete aqui do site noticioso UOL, aspas, Bolsonaro apresenta piora clínica e aumento da pressão, diz boletim médico. Ex-presidente está na UTI sem previsão de alta e tem recomendação para não receber visitas. Continua em jejum oral e com nutrição parental exclusiva, ou seja, por sondas. E esse último trecho me preocupa sobremaneira. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Olha, eu recomendo que a defesa do senhor Jair Bolsonaro não divulgue vídeos do ex-presidente respirando, muito menos se movimentando. Se não é capaz do doutor Alexandre de Moraes, o médico do STF, determinar a sua condução coercitiva ou alguma outra arbitrariedade qualquer. E eu vou repetir a lei, para que não reste dúvidas. Código de Processo Civil, artigo 244, inciso 4. Não se fará a citação de doente enquanto grave o seu estado de saúde. Ou seja, Basília, além de desumana, a ordem de citar, de intimar o Bolsonaro na UTI é flagrantemente ilegal. Afinal, não é à toa que nós estamos debatendo isso. E esse abuso de poder só reforça a injustiça monstruosa desse processo e a necessidade urgente de anistia aos perseguidos políticos do 8 de janeiro. E se você chegou até aqui, eu te convido a fazer parte dessa comunidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Portal 22. Juntos somos mais fortes.